Bora lá, pessoal. Página 452, aula 40. Poliminós e o cálculo de possibilidades. Enfim, vamos descobrir aí o que é poliminó, de onde surgiu, para que serve, como ele é utilizado. Tá? Então, para isso, antes, vou deixar aqui, como sempre, a correção dos exercícios do em casa da aula 39. Aquele recado que eu deixo toda a aula. Não é porque a correção está aí que vocês têm que entender sozinhos que é, não tem dúvida, tá? Veja, confira, ficou alguma dúvida, não entendeu, a resposta não bateu, anote. Na live a gente já começa por explicar e resolver os exercícios do em casa. Beleza? Então, agora vamos para o que são poliminós. Bom, coloquei uma definição simples e coloquei algumas imagens aí. Uma delas nós vamos utilizar até para fazer o nosso desafio. E aí está descrito brevemente o que é um poliminó. Né? Então, poliminó é uma figura geométrica plana formada por quadrados. Tá vendo que é bem específico? Formada por quadrados iguais conectados entre si, de modo que pelo menos um lado de cada quadrado coincida, ou seja, esteja junto com um lado de um outro quadrado, tá? A definição de poliminó é essa. Figura geométrica plana tem que ser formada por quadrados iguais, e esses quadrados eles não podem estar isolados. Eles precisam estar conectados com pelo menos um lado coincidente com outro quadrado. Tá? Então, existem diversas maneiras de se utilizar estes poliminós. Muitas delas em jogo, alguns em desafios, para calcular área, para calcular perímetro, né, que vocês sabem fazer. E aí, não. E aí, para deixar bem fixado, né, a definição primeiro, conseguir identificar o que é um poliminó, gostaria que vocês olhassem aí na apostila de vocês, na página 453, certo? Página 453. Peguem aí. O exercício, ele já pede para que a gente identifique as figuras que não representam poliminós. Então vamos fazer esse exercício aí para que a gente possa compreender, absorver essa definição que está escrita aí. A gente vê ela na prática no exercício 1, tá? Então, 1 minutinho, 2 minutinhos aí, passa o olho nas figuras, né, lembra da definição, leia a definição e tente identificar quem não é poliminó, tá? Aí você continua o vídeo. Bom, continuando. As figuras que não são poliminós é a figura A, primeiro. Por que a figura A? Ela é formada por quadrados? Sim. Ela é formada por quadrados iguais? Sim. Esses quadrados, todos eles têm pelo menos um lado que coincida com o outro? Não. Na figura A, nós temos o último quadradinho que ele está isolado. O que ele coincide com o outro? Um vértice, não um lado. Certo? Então, a figura A não é um poliminó. Figura C não é um poliminó. Pelo mesmo motivo. É formado por quadrados, todos os quadrados são iguais, só que em vez de um, tem dois quadradinhos que estão isolados. O primeiro está conectado apenas com um vértice, e aí o outro está conectado com um lado. Então, como já o primeiro anterior, ele já não tem um lado que coincida, ele não é um poliminó, tá? Então, tem dois quadradinhos isolados lá embaixo. E por último, a figura que não é um poliminó é a letra D de dado. Por quê? Porque não são quadrados, certo? A gente está vendo aí que são paralelogramos, né? A figura está formada por paralelogramo e tem que ser quadrado para ser uma figura que é um poliminó. Beleza, então assim a gente, né, consegue entender bem o que é poliminó para que a gente
possa prosseguir. Prosseguindo, eu acabei utilizando um jogo, né, que está bem popular. Aprendi através dos meus filhos, né, 10 outro 11 anos, sabem tudo de Among Us, já é impostor e isso, aquilo, já joguei com eles algumas partidas. Realmente é um jogo que, né, quando bem jogado, né, quando as pessoas não ficam ali chutando, é um jogo até que bem interessante de se jogar. Só que antes dele existiu o Tetris. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Recebeu o celular às vezes ou o tablet, ele já vem o Tetris lá no caminho abriu. Eu falei, esse jogo dos anos 80 90 aí, não sei nem a funcionalidade. Por que eu comparei? O Tetris, ele foi, né? Vocês sabem que o Among Us aí tá muito popular, assim, as pessoas comentando e jogando. Uns falam, jogo de criancinha, não gosto, outros adoram. Tal. Aí, essa polêmica, né? Que nunca agrada a todos. Mas o Tetris foi muito maior do que o Among Us. Muito, muito maior. Muito maior. O Tetris começou com um jogo inspirado em um jogo da Grécia Antiga. Por isso que eu coloquei ali, ó, da Grécia Antiga aos anos 90 no Brasil. O jogo da Grécia era aquele de madeira ali, que é uma representação, claro, que é o Pentaminóis. Né? Ele era formado por quadrados. Né? A gente vai ver a definição de penta, dominó, trimino. Isso aí a gente vai ver, tá? Tem uma. Não se preocupe com isso. E aí, um matemático russo em 80, peraí, isso, em 84, né, ali no período da Guerra Fria, ele se inspirou nesse jogo grego de tabuleiro para criar o Tetris, que em grego significa quatro, tanto que ele é formado lá por um tipo de poliminó específico. E esse game, ele chegou a ficar alguns anos ali, né? Assim, teve uma dificuldade, você imagina isso na época da Guerra Fria, teve uma dificuldade de sair das fronteiras da Rússia e por fim saiu e 88 ficou muito popular porque chegou no Japão e a Nintendo lançou no Nintendo, né, o Tetris em 88. Só que ainda no Brasil ainda não tinha chegado. Como é que ele chegou com força no Brasil aí que tudo que eu tinha um desse aí, meu, era um sonho, era uma coisa maravilhosa. Que assim não era caro, né? Você vai comparar aí, seria 5 7 reais o Game Boy. Então, nos anos 90 chegou, né, tinha já o videogame e tal, mas também não era uma coisa barata, assim, não era uma coisa tão popular assim. Então, ficou muito popular no Brasil com o Game Boy, que era baratinho e a gente podia jogar o Tetris. Por que tá falando tudo isso desse jogo antigo? Esse esse jogo Tetris, aqui eu peguei um trecho, tá? Isso aqui não foi escrito por mim. Eu deixei aqui a referência. Vamos abrir, vamos ver. Olha aqui, ó. Uma reportagem, né, do El País que falando sobre o que há por trás, né, qual é a psicologia envolvida no vício que se virou o Tetris nos anos 90. Né? Então, ele fala aqui do que acontecia, do estudo feito em Nova York. E o bom aqui é que assim, ó, ele traz muitos dos malefícios,
né, de a pessoa ficar muito obcecada por um jogo, jogar muito, e ele traz também os benefícios dos jogos, em específico esse jogo na nossa construção cerebral, o desenvolvimento. Então, tá vendo? É uma reportagem muito interessante, gente, muito interessante. Né? Eu gostaria que vocês dispossem um pouco do tempo de vocês aí. Né? Olha, tá vendo? Assim, você vai vendo o Tetris no chão, nos azulejos, em tudo. E aí, né, que eu tirei aqui, qual o pedaço que eu tirei aqui dessa reportagem, é que essa revista americana publicou dizendo que basicamente o Tetris fez com que as pessoas ficassem mais inteligentes. Em outras palavras, mais inteligentes. Porque, olha aqui, ó, colocando, né, em um laboratório, um experimento, tudo, para jogar 45 minutos por dia, durante 5 dias da semana, durante 8 semanas, que você for ver, não é tanta coisa assim, certo? Aumentou a espessura, né, incrementou a espessura do cérebro, o que significa mais conexões neurais após a atividade. Então, assim, ó, aumentou a capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, deixou as pessoas mais inteligentes. Mas também tem a outra parte, né? A outra parte do vício. E aí, né, para vocês que são, né, um pouquinho mais novos do que eu, não são tão mais novos assim, não. Eu deixei aqui, né? Pode ser que vocês essas propagandas eu nunca sei aqui. Vamos ver aqui se é o play aqui. É, se vocês já viram ou se, né, já ouvi falar, provavelmente já ouviu falar. Ah, meu Deus, eu não consigo. Tava, eu tinha treinado isso aqui, eu consegui, só que é porque eu acho que não abriu essa propaganda aqui. E aí eu não. Ah lá, não é isso. Ah, aqui. Aí, consegui pular essa propaganda. É, ouvi falar, já ouviram falar, já devem conhecer, porque realmente ficou muito popular. Mas eu não sei se vocês já desafiaram a jogar, certo? Eu vou falar que eu nunca fui muito bom em videogame, não, hein? Já falo logo. Mas assim, eu tentei. Opa. Não, aqui. Aí, agora, pronto, certo? Então, aí, ó. Não. Isso é que no mouse aqui, sabe que é um pouquinho diferente, né? E caramba. Ixi. Não. Assim. Não, aí errei. Era pra. Eu não consegui girar. Tá vendo que eu sou ruinzinho, né? Ó, até que melhorou agora, hein? Não, aí não. Não, aí aqui do lado. Isso. Aí. Não, caramba. Não, enfim. Senão vou ficar aqui jogando. Chega. Certo? Treine. Não, olha, pra falar a verdade, lógico que a gente vai tomar como referência sempre o que é o científico, né? Sempre como o que é o científico, o que é um estudo. Mas dá pra perceber, a gente jogando pouquinho, que você tem contato com o conteúdo, né? E como você tem que raciocinar rápido e fazer essas conexões para que eles se encaixem e as figuras, e aí cada vez que você vai aumentando o nível, isso vai ficando mais rápido. É claro que é um treino para o cérebro. É lógico que assim é estimulante. E aí esse estudo diz aí nessa reportagem aí sensacional que assim, ó, até quando você consegue completar a linha lá, aquele, né, aquela explosão e baixa, aquilo estimula de uma certa maneira o seu cérebro, é a recompensa. Né? É a recompensa, aquilo ali é a sensação de prazer. Ele vai te dando pequenas doses de sensação de prazer. Que assim, ó, você foi desafiado, você foi colocado em xeque, te pressionaram, você estava ali meio que na adrenalina e você conseguiu vencer aquele desafio. Então aquilo ali te dá uma descarga
do hormônio do prazer, e por isso que traz a questão do vício. Aí você quer mais, você quer jogar mais, certo? Então, muito interessante, pessoal, porque eu sei que vocês gostam de jogar, né? E fazem bem em jogar, já que traz benefício, né? Só que assim, né, saiba, leia também o outro lado, né, o que traz de malefício também, para poder ir equilibrando a questão do jogo, tá? Bom, o que eu falei para vocês, aquele jogo chama Pentaminó, porque penta, a gente sabe, né? Penta. Conta aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Por que que esse aqui chama tetra? Porque tem um, dois, três, quatro. E é o jogo Tetris, vem do tetra. Então a gente vê que o jogo ele é um jogo de poliminó, ou seja, que foi baseado num jogo grego já de raciocínio, e o criador do jogo escolheu o tetra, certo? Tetris virou o nome porque ele escolheu o jogo tetra, um, dois, três, quatro quadradinhos. Então a gente tem o mono, que é formado por um, o dominó, também muito popular, né? A gente joga bastante, né? O brasileiro joga bastante dominó, formado por dois, e assim por diante. Por que que eu expliquei isso? Porque na página 455 e 456 vocês têm uma atividade que vocês têm que responder criando os poliminós de vocês de acordo com as orientações da apostila. Tem uma malha quadriculada na apostila, vocês podem utilizar. Se vocês tiverem papel quadriculado, melhor ainda, né? Porque você errou, pode recortar, pode fazer de novo no papel quadriculado. A minha sugestão é que, se tiver fácil aí, se tiver em casa um papel quadriculado, vocês utilizem, porque senão pode utilizar o da apostila mesmo. E aí, hora de praticar no caderno. Ó, vocês viram que eu já adotei aqui, ó, olha, aqui, ó, achei, claro, não fui eu que fiz, né? Não vou tomar o crédito, mas consegui achar isso aqui. Meu, representa exatamente o que eu quero com essa tela que eu coloco para vocês. Hora de praticar no caderno. É isso aí, ó, para escrever, para não perder a caligrafia. Olha lá, copia, olha lá, faz aqui. Vamos fazer no caderno. Coloca a data, certo? Tem uma atividade aqui muito bacana, que é para que a gente consiga treinar, tá? Eu sei que vocês já sabem isso aí, tá? Tranquilo. Treinar o cálculo de área de, de quadrados e de retângulos para aquela praticada, certo? Tá? Aquela praticada para não correr o risco de esquecer. Então vocês já estão acostumados, né, aos exercícios que eu recomendo aqui. Então aqui, olha, praticar, criar retângulos dado uma determinada área. Nós temos a criação de retângulos sabendo que a área é 1, passar pelos quadrados, praticar a transição entre quadrados e a fórmula da área, e praticar a área de quadrados e retângulos, que foi o que eu deixei. Então aqui, ó, um retângulo tem 7 unidades de comprimento e 5 de largura. Qual é a sua área? Vocês sabem fazer, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura, né? Se ele é um retângulo, 7 vezes 5, 35. Será que eu acertei? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acertei, certo? E aí vocês praticam um pouquinho aí, tá? Vamos praticar, seria ideal vocês copiarem no caderno e ir fazendo. E o desafio que vocês vão colocar lá no formulário, né? Aqui eu vou pedir para que vocês calculem a área e o perímetro de dois desses poliminós, os representados pela letra X e pela letra Z, sabendo que cada quadrado, já, né, que um poliminó ele é composto por quadrados iguais, os quadrados têm área 1 centímetro quadrado. Qual que é o perímetro desse? Qual que é a área dele? Qual que é o perímetro desse? Qual que é a área desse? Certo? Para vocês treinarem e praticarem. A orientação de estudo é fazer os exercícios indicados na aula, né? Aqueles que eu indiquei agora, e os do em casa, que é para fazer no caderno também, são 3 exercícios na página 458. E, gente, olha, a gente conversou sobre isso, viu como é difícil deixar a lista atrasada. Já está na época de fazer a lista 8.
Vamos fazer a lista 8, porque aí só vai faltar a lista 9. Tudo bem? A gente está no penúltimo capítulo da apostila, nós estamos na reta final. Então façam a lista 8 para que na semana que vem a gente faça a lista 9 e acabe com as listas do plural. Beleza, gente? É isso aí, valeu!